Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Flávio Cassina, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Vamos aqui tentar fazer um breve balanço do nosso ano de 2015. Presidente, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Estamos aí encerrando um período em que o aprendizado para nós foi fundamental. Nós tivemos uma evolução em termos de experiência, porque realmente é uma situação inusitada, uma experiência nova que se vive e não tem dúvida que vem enriquecer um currículo da gente. Muito desgastante, mas ao mesmo tempo, depois que passa, é gratificante. Vereador, o senhor lá atrás teve a indicação do seu partido, da sua bancada na casa, o PTB, para tocar esse ano, evidentemente que foi acolhido pela maioria do plenário, isso lá em dezembro de 2014, faz um ano já. Lá o senhor falava sempre, eu não canso de usar essa expressão que me chamou muita atenção e até um pouco divertido dizer, o senhor falava, não, Fábio, eu vou palmilhar o terreno, procurar constituir um grupo de trabalho, isso lá em meados do verão passado. Depois o ano foi tomando corpo, tivemos aí projetos que geraram bastante discussão, próprias ações da casa. Como é que o senhor, dentro do que foi feito aí, o que mais lhe chamou a atenção para as pessoas que estão nos acompanhando começarem a puxar pela memória o nosso ano de 2015? Realmente, a gente não experimenta a profundidade de um rio com os dois pés, né? A gente dá um passo, depois dá o outro, arrastado, e vai sentindo o terreno. E foi o que nós fizemos. À medida que vão surgindo as situações, porque a gente não tem, quando assume, uma noção global da situação, então a gente tem uma noção, mas não é aquela que deveria se a gente já tivesse uma experiência anterior, mas como é uma coisa nova, nós vamos sempre nos adaptando aos momentos. Então, pela nossa visão de empreendedor, nós trabalhamos em empresas já há mais de 50 anos, então a gente tem uma visão global no mundo aí fora, que é o mundo da iniciativa privada. Claro. Aqui é uma embocadura um pouco diferente, então por isso a gente foi sentindo o terreno, fomos nos adaptando, fomos constituindo equipes de trabalho. Enfim, eu acho que ficou contente no final das contas, ficou contente porque nada ficou pendente, nada ficou pendurado, todas as situações foram resolvidas e eu acredito que nós estamos encerrando um mandato com dever cumprido. Nós tivemos a continuidade de alguns projetos, vereador Cassina, como por exemplo Câmara Vai aos Bairros, com 2 edições, primeiro no interior do município, pegando a comunidade rural, mais propriamente dita, e finalizando então na área urbana, na FSG, com os estudantes. Ali as pessoas já conhecem um projeto tradicional que vem desde 2010, em que a Câmara acolhe as demandas e procura encaminhar para as autoridades competentes. Uma outra ação que ganhou bastante corpo e aí houve de fato um interesse bastante forte da mesa diretora foi a Escola do Legislativo. Esse projeto ele já vinha em vigor há alguns anos como uma medida da casa, já a partir de uma iniciativa lá de trás do ex-vereador Vinícius Ribeiro. O senhor incorporou, regulamentou essa atividade e colocou em prática. Nós tivemos uma série de ações. Foi possível observar um empenho bastante forte da mesa, vocês indicando inclusive o vereador Edson da Rosa do PMDB, primeiro secretário da mesa, como então o diretor dessa escola legislativa. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as ações da escola, que recebeu bastante atenção por parte da mesa diretora. Olha, nós temos vários programas institucionais da casa, né? Como falastes, o Câmara Vai aos Bairros, o Media, o Jovem Parlamentar, Vereador por um Dia, Centro de Memória, temos visitas legislativas, temos, enfim, vários programas importantes na casa que nos remetem a um contato melhor com a comunidade. Mas o que mais me chamou a atenção esse ano, o que mais me agradou, assim, pessoalmente, foi a Escola do Legislativo, porque todos os demais programas da casa estavam, não vou dizer dispersos, mas estavam um pouco, assim,
cada um para o seu lado, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, né? Claro. E, enfim, a Escola do Legislativo foi um grande avanço, já existia o programa na casa, já existia essa ideia já desde 2000, enfim, uns anos atrás, com o vereador Vinícius implantou, mas não foi dado continuidade. Então nós retomamos no início desse ano, fizemos uma parceria bastante boa com a Assembleia Legislativa, que por coincidência o deputado Vinícius estava lá também, facilitou. Fizemos isto. Isso começou lá em janeiro ainda, né? Em janeiro foi feito. Exatamente. E durante esse ano foram diversas ações, e a Escola do Legislativo, ela nos aproxima mais da comunidade, é uma iniciativa muito interessante da Câmara, até porque ela trouxe para o seu seio, ela, dentro de um grande guarda-chuva, todos os demais programas da entidade Câmara de Vereadores, né? Foi bastante interessante, boas propostas, boas palestras, muito boas atividades da Escola do Legislativo, e eu agradeço o vereador Edson da Roça, nosso, entre parênteses, reitor, né? O senhor apelidou de reitor, o diretor da Escola foi muito bom. Legislativo. As pessoas entendem a escola, na verdade. Muitos diziam, a Câmara vai fazer o que agora? Inaugurar uma escola, não é isso? É um espaço institucionalizado, se valendo, por exemplo, da casa de leitura, de outras estruturas da casa, em que a Câmara procura ministrar cursos e atividades tanto para os servidores quanto para o público externo. Nós tivemos aqui, por exemplo, medidas falando do próprio processo legislativo, regras da língua portuguesa, tivemos o painel inaugural com o ex-senador Pedro Simon, que inclusive gravou aqui no De Frente com a Lei, esteve conversando com nossos telespectadores. Depois, sobre os crimes da internet, alertando os jovens sobre os perigos da exposição excessiva na internet. Então, são muitas ações. Muitas ações e realmente muito gratificante a implantação da Escola do Legislativo na nossa Câmara. Espero que o ano que vem continue assim também. Nós já temos de antemão algumas palestras já engatilhadas, né, bem interessantes. Nós vamos tratar sobre assuntos importantes para a nação, como o Pacto Federativo, nós já temos mais ou menos programado. Temos também um trabalho forte tratando da desburocratização, porque o nosso país, lamentavelmente, ele virou em papel. Isso até foi discutido ao longo do ano por meio de audiências públicas e reuniões das próprias comissões também. Mas ainda é um problema difícil de superar, vereador, né? A burocracia é elevada, ela é um flagelo quase que nem a inflação. Que o país está travado, o país virou em papel. É impressionante a exigência para determinadas ações que a comunidade queira implantar, tanto no mundo empresarial, em qualquer situação, a papelada desestimula realmente, né? É um trabalho imenso para chegar à consecução de algum objetivo. E o senhor começa a criticar aí a burocratização, o problema da economia. Não podemos ignorar que vivemos aí um cenário de crise política. Difícil. Bastante difícil. Briga o presidente da Câmara com o presidente da República, vê aquela situação toda. O programa ficará ao ar um bom tempo ainda, vereador, até nessas nossas festas de final de ano. Como os fatos são muito dinâmicos e a cada hora tem um desdobramento diferente, é difícil nós fazermos aqui comentários muito... Uma projeção, né? Uma projeção muito pontual, possivelmente poderíamos ficar desatualizados. Mas eu falo de uma forma mais genérica. Como é que o senhor enxerga o cenário ainda como chefe desse poder, mas vereador ainda, no que vem o senhor continua sendo vereador desta casa? Como é que o senhor enxerga assim um caminho para que nós melhorássemos, tanto do ponto de vista econômico como político, porque a crise política influencia na economia e nada anda, né? A nossa visão de empresário já nos dava um indicativo que a coisa não ia ficar muito fácil aí fora, né? A crise se avizinhava. Então, sentindo esse reflexo na nossa empresa, também nós tivemos um cuidado aqui na Câmara e procuramos dar uma segurada nas despesas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Claro. O cenário está muito incerto. Então nós tomamos algumas medidas aqui na casa, umas não tinha como protelar, como algumas reformas estruturais, né? Estão bem encaminhadas, outras não são tão importantes, né? Então nós elencamos algumas prioridades
e tocamos para frente. Sempre segurando um pouco os gastos. Fizemos um diagnóstico de gestão também, que nos deu alguns indicativos. Algumas coisas a gente sabe, mas até tu não ouvir alguém de fora, a gente não dá muita importância. A Câmara contratou uma assessoria externa que por alguns dias acompanhou o fluxo da casa e aí passou um diagnóstico para que os setores procurassem junto com a mesa diretora melhorar algumas situações. Com o intuito de melhorar a gestão. Claro, exatamente. Porque não estamos preocupados com o ISO, com o PGQP, não é nada disso. É melhorar a gestão. Então foi contratada essa empresa, nos deu um diagnóstico bastante completo. Algumas medidas já foram tomadas, outras estão sendo tomadas. E um dos motivos que me levou a aceitar o convite de ficar mais um tempo na mesa como vice-presidente foi justamente para dar continuidade a algumas obras que estão em andamento, tipo reformas estruturais no próprio prédio. Nós não gostamos de fazer meia sola, como se diz na gíria, né? Não adianta a gente tapear. Para nós seria a coisa mais confortável do mundo barrear. Deixa, está chovendo dentro, deixa chover, estragar o computador, deixa estragar. Nós não gostamos disso. Você se refere à reforma de parte do telhado da Câmara? É, entre outras, né? Também nós mexemos com grades de proteção, corrimões, várias coisas são exigências dos bombeiros, a gente está implantando. Enfim, são várias reformas que não poderíamos mais protelar sob o risco de que ficariam muito pior depois, muito mais caro depois. Então chega a hora que tem que fazer, e aí a gente não gostaria de fazer aquele investimento no momento, mas fazendo as contas e pensando no amanhã, acaba ficando mais barato mexermos agora. E outra, do ponto de vista do plenário, vereador, aquilo de frente com a lei, as pessoas que acompanham sabem, toda semana nós recebemos os mais diversos vereadores tratando do mandato, de projetos, mas a gente sempre procura retomar alguma dinâmica do plenário, algum debate, manifestações do vereador. O senhor, como presidente, para que as pessoas entendam, o seu mandato ele fica parado. O presidente da Câmara tem os seus projetos com tramitação trancada, ou seja, ele não fica ali tratando dos seus projetos, ele trata da casa, como o senhor mesmo está abordando aqui, projetos institucionais, a parte administrativa. Então o senhor ali é quase como um magistrado, assim, conduz a sessão, conduz a casa. Como é que o senhor verificou isso? Nós tivemos ano de debates muito acalorados sobre assuntos da cidade, e às vezes com muita divergência de pensamento, num acirramento bastante interessante assim no plenário. E o senhor, em dados momentos, às vezes precisava suspender a sessão, ou conversar com esse ou com aquele vereador. Qual é o balanço que fica assim, dessa produção de plenário, que também foi um ponto que o senhor cobrou bastante na largada do ano, e depois parece que as coisas foram se ajeitando, assim. Se pudermos falar no jargão mais popular. Liderar líderes é uma tarefa difícil, né? Se fosse todos do mesmo pensamento, seria simples, apenas apontar um caminho. Mas os pensamentos são completamente diferentes. Claro. E que representam a comunidade. Então a comunidade está completamente representada aqui em todos os seus segmentos. Então não é uma tarefa fácil, os pensamentos muitas vezes não convergem. Então a gente tem que ter um pouco de habilidade, de conversação, de entendimento, para ir resolvendo os problemas. E se olharmos agora para o nosso público entender melhor, se olharmos a prestação de conta, vai aparecer lá a presidência, projeto 000000, porque o regimento interno realmente ele nos proíbe nós não temos condições de fazer sequer um voto de pesar, não podemos, via regimento interno. Do ponto de vista pessoal, né? Pessoal, fica travado, como disseste, né? Fica parado o mandato. Claro. Então, na realidade, nós temos que exercer uma função de magistrado, ir administrando os conflitos, apoiando as iniciativas corretas. Não é uma tarefa muito fácil, mas também depende muito de com quem que se lida. Tem pessoas mais compreensivas, outras que não entendem, tem uns mais duros de cintura, dá de tudo aí, né? Mas eu acho que no início foi um pouco... Teve alguns aí que tentaram me provocar, a gente sabia que ia acontecer isso, né? Mas eu acho que, terminando o ano bem, tivemos alguns momentos tensos, tivemos que suspender a sessão algumas vezes, mas eu acho que, entre mortos e feridos, nenhum.
tudo a contento, digamos contento. assim. Presidente, nós tivemos aí, para que as pessoas entendam, no decorrer desse ano o senhor não conduziu a casa sozinho, claro, além do conjunto funcional, os próprios vereadores, mas havia uma mesa diretora. O vice-presidente, o vereador Ed Carlos Pereira de Souza, do PSB, como o segundo vice, o Guila Sebem, do PP, e os dois secretários, primeiro Edson da Rosa, do PMDB, e o segundo secretário, o vereador Pedro Inserte, do PDT. Nós passamos no final do ano... Uma mesa pluripartidária. Uma mesa pluripartidária, como tem sido, digamos assim, de praxe na casa nos últimos anos. E passamos por um período sucessório. A última sessão do ano foi no dia 15 de dezembro, e ali foi escolhida, então, a mesa diretora para conduzir a casa ao longo de todo o ano de 2016. O senhor já antecipou aqui que será vice-presidente em 2016, compondo, então vocês estão basicamente invertendo, o senhor como vice-presidente e o seu vice, o vereador Ed Carlos, será o presidente em 2016, o vereador Ed Carlos do PSB. E aí foi composta de novo a mesa, o vereador Arlindo Bandeira do PP como segundo vice-presidente. Deixa eu ver se eu lembro. Primeiro secretário. Permanece o vereador Pedro Inserte. O Pedro Inserte, que era segundo, agora primeiro secretário do PDT, e a vereadora Daiane Mello, então, do PMDB, como segunda secretária. Isso para a mesa de 2016. O senhor aceitou, então, o convite de permanecer, supostamente, estão tentando dar continuidade ao trabalho de toda a legislatura, que vem lá de 2013, na atual legislatura, 16ª. Como é que o senhor enxerga, assim, já o decurso aí, a continuidade de 2016? Conforme o que foi dito antes, são visões muito diferentes. A mesa pluripartidária também tem as suas diferenças. De novo? Continuará? Também tem, né? Mas eu posso dizer que foi uma mesa que trabalhou em conjunto, foi uma equipe boa de trabalho, né? Embora as divergências, né? Num plano mais elevado, todos nós queremos a mesma coisa, né? Então, embora as diferenças aqui no mundo, aqui no chão, aqui embaixo, embora as divergências que frequentemente existem, mas num plano superior, num plano astral melhor, ou num pensamento mais elevado, todos nós queremos a mesma coisa. Claro. Nós queremos o bem da nossa comunidade. E os caminhos, por vezes, são diferentes. Mas posso dizer que, embora essa diversidade de pensamentos, nós tivemos uma mesa harmônica durante o ano de 2015, não posso me queixar. E eu acho que, havendo essa continuidade, também deveremos terminar a legislatura, a 16ª legislatura, também de forma harmônica, prestando aquilo que nós fomos eleitos para fazer, que é servir a nossa comunidade. No próprio discurso ali, em seguida que foi escolhido, na noite de 15 de dezembro, como eu referi, o vereador Ed Carlos Pereira de Souza, do PSB, ele já colocava um ano desafiador que teremos em 2016. Começa em fevereiro com a festa da uva, e lá em outubro teremos as eleições municipais, mas muito antes a Câmara já precisa se adequar de acordo com uma série de vedações que a própria Justiça Eleitoral impõe. Então, é um ano desafiador do ponto de vista da gestão para que a Câmara novamente se mantenha adequada nesse processo, né? Todo o ano eleitoral ele é um pouco complicado, notadamente aqueles que envolvem o município, né? Prefeitos, vereadores, são anos muito difíceis de fazer qualquer previsão, até porque a nossa legislação ela muda cada pouco, né? Nós temos muita dificuldade também, não existe, é que nem imposto de renda, não tem um ano igual a outro, né? Claro. A lei eleitoral também, cada pouquinho está mudando, a gente tem que se adaptar, não pode mais isso, agora só pode isso. Então é complicado, e eu ainda acumulo a presidência de partido e a presidência da Câmara, então foi um ano bastante corrido, né? E mais tocar nossa empresa, que a gente não pode também descuidar das coisas da gente, porque a passagem na política ela é muito efêmera, né? Então não dá para se descuidar daquilo que a gente vem fazendo tradicionalmente na vida. Mas enfim, eu acho que nós consegui tocar as três coisas esse ano, né? A atividade particular, a presidência do partido e a presidência da Câmara. O ano que vem, de minha parte pessoalmente, deverá ser um pouco mais light, deduzo eu, mas com esses inconvenientes que tem
de ser um ano eleitoral, de ter mudanças constantes na legislação, vamos nos adaptando. Claro. É um constante vir a ser a nossa atividade humana. No decorrer dessa legislatura, até virar presidente, o senhor vinha presidindo a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Tivemos, no término desse ano, um acordo entre as lideranças, entre as bancadas partidárias da Casa, e tudo indica que o senhor estará à frente novamente da Comissão de Constituição e Legislação, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a chamada CCJL da nossa casa. O senhor voltará a presidir essa comissão. O que nós podemos esperar? É sempre uma comissão difícil, para que as pessoas entendam qualquer projeto que aporte na Câmara, ele precisa, em dado momento, receber o parecer de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, ou seja, se está de acordo ou não com a nossa carta máxima do país, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. E o senhor, como presidente, conduz esse processo e influencia, sem dúvida nenhuma, no futuro desta ou daquela matéria. Qual é essa expectativa de poder retornar à condução dessa comissão? Olha, essa comissão, eu assumi a presidência dela em 2013 e 2014, mas acidentalmente. Foi feita uma composição, até não entendia muito bem o que era, mas enfim, uma comissão que me agradou, porque a minha formação em Direito, né, e como eu nunca exercia, tenho 42 anos de formatura já, exerci um pouco de advocacia no início, depois não gostei do exercício da profissão. A sua área é mais o comércio, né? Aí eu parei, né, totalmente, paguei a OAB 20 e tantos anos, né, sem usar. Mas enfim, o curso foi muito bom, me agradou imensamente ter feito, né, eu tinha uma formação em contabilidade antes, depois em Direito. E com essa comissão, eu tive a oportunidade de rememorar alguns conceitos básicos do direito que, brincando, a gente disse que estavam perdidos nos porões do inconsciente. Claro. Então foi uma comissão que me agradou bastante e nós procuramos levá-la de forma técnica, de forma correta. Não se deixar envolver pelo lado emocional, porque, por vezes, se aportam na Câmara, na Casa, grandes projetos no mérito, mas por um motivo ou outro eles não podem ser levados à frente, porque podem ser inconstitucionais, podem ser ilegais, podem ter visto de origem, enfim, tem uma série de fatores que podem influenciar num grande projeto, impedindo-o de seguir o seu caminho. Claro. E a nossa comissão, já digo nossa, né, já estou me olhando dentro dela, a CCJL ela é obrigada a emitir um parecer de todos os projetos que entram na Câmara. E muitas vezes os vereadores não entendem, mas como? Quem votar contra esse projeto é contra o povo, só que não pode porque tem um impeditivo legal. Então a nossa comissão tem que olhar esse lado emocional também e emitir um parecer técnico, um parecer correto, agradando ou não os vereadores, alguns entendem, outros não entendem, né? Sempre tem a prerrogativa de que o plenário é soberano. Também não somos donos da razão, nós vamos continuar nesse ano também emitindo os pareceres, até nas relatorias, dentro dos princípios legais. Mas imagina, mas é uma coisa tão boa, vai ajudar tantas pessoas. Mas não pode, por isso e por isso e por isso. Então nós vamos continuar analisando tecnicamente os projetos e depois o plenário é soberano. E também não somos donos da verdade. De repente tem projetos que o plenário derrubou. Os pareceres de inconstitucionalidade, por exemplo. Isso acontece por vezes. Presidente Cassina, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu acredito que foi possível aqui fazer um panorama, ainda que breve. No decorrer dos dias, nós estaremos prestando contas das mais diversas formas, não só à população, quanto também à própria imprensa, o senhor já preparando o vereador Ed Carlos, que será o nosso presidente em 2016. Então eu quero agradecer ao senhor pela convivência. Claro que nós estamos sempre juntos com os vereadores, mas na presidência a comunicação acaba se envolvendo com mais intensidade com a figura do presidente.
em nome da TV Câmara também, de toda a equipe, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo ao senhor, que tenhamos ainda um 2016 melhor do que foi 2015 e que o trabalho continue, vereador. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para agradecer a todo o corpo de funcionários da casa, servidores de provimento efetivo e comissionados. Foram equipes muito boas, nunca tive dificuldade nenhuma em nenhum setor, né? Sempre fui tratado com muito respeito. Enfim, se não fosse esse trabalho conjunto, nós não teríamos chegado onde chegamos até hoje, né? Então eu quero deixar registrado isso, nosso agradecimento. Continuar dizendo que estamos à disposição ainda até o final do ano que vem, nós estamos aqui. O futuro a Deus pertence. Claro. Né? Mas enfim, nós precisamos que o ano que vem, com a força interior de cada um de nós precisamos que o ano que vem seja melhor que esse, porque esse foi sofrido, esse teve diversos percalços, a gente foi vencendo um por um, e aqueles que não se pode vencer, a gente tem que se conformar. Tem coisas que não tem saída, né? Mas enfim, o ano que vem, se todos nós nos ajudarmos, elevarmos o pensamento ao Criador, nós vamos ter um ano melhor, independente de situação econômica ou não. Temos que desarmar os nossos espíritos, não desarmar o cidadão de bem, desarmar os espíritos. Aí sim nós conseguiremos chegar num plano melhor, nós vamos ser mais úteis à nossa comunidade e nós vamos ter uma vida melhor junto com os nossos. Então, nosso agradecimento, um bom ano para todos, que todos nós tenhamos saúde, paz e prosperidade. É o que eu desejo ao senhor também. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E para quem está nos acompanhando também, votos de boas festas. Se quando estiver assistindo o programa já tiver passado o Natal, ainda fica reiterado o cumprimento. Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um ótimo 2016 a todos nós. E já na virada do ano, ali no dia 4 de janeiro, começaremos a transmissão do De Frente com a Lei com o futuro presidente da Câmara em 2016, que será o vereador Edir Carlos Pereira de Souza. Então, a largada de janeiro, já estaremos no De Frente com a Lei conversando com o futuro presidente da Câmara, já colocando a população e os nossos telespectadores em dia do que será, pelo menos assim, o roteiro inicial de 2016 no âmbito do Legislativo Caxiense. Como sempre, então, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16 até 2016.